Com o futebol bem abaixo do previsto, a seleção brasileira perde para o Paraguai e dá adeus à Copa América. Dupla Grenal vence no Campeonato Brasileiro e sobe na tabela. E a LAF faz 9-1 na Fusca e reencontra a vitória na Série Ouro de futsal. É agora no Papo de Boleiro. E a seleção brasileira está fora da Copa América. Nas quartas de final contra o Paraguai, no sábado, o time do técnico Dunga, depois do 1-0 no tempo normal, acabou desclassificado nas cobranças de pênalti. Helena, o Paraguai é tudo isso mesmo ou a seleção cada vez está menor? A nossa seleção caiu numa vala comum, como se diz, Diogo. E infelizmente, tu cair fora para o Paraguai não é o problema, porque há 4 anos isso já tinha acontecido, aí a gente ainda não estava nessa crise sem precedentes, essa crise técnica, essa crise de identidade, essa crise de comprometimento, é uma crise de tudo, não é um simples fato de tu querer trocar de jogador, nós temos aí o que tem de melhor. Os zagueiros protagonizaram os maiores negócios do mundo, com os maiores valores. Aí o Thiago Silva vai lá e dá um tapa na bola. O Davi Luiz vai lá e atrasa uma bola errada. Então, é uma crise sem precedentes, preocupante, muito preocupante. É isso aí, tá? Tu falaste da questão dos negócios e continua hoje. Por exemplo, o Douglas Costa foi quase 10 Eles não estão preocupados. Jogador vendido a milhões pelo Bayern de Munique, e agora recentemente o Roberto Firmino foi outro comprado recentemente pelo Liverpool. Então, os negócios continuam acontecendo no futebol. Eles não perdem o prestígio. Os jogadores sabem que eles estão... Aconteça o que acontecer, eles continuam sendo negociados a milhões e vai ter que ser feito um raio-x, um trabalho muito sério. O tempo é curto, a eliminatória deve começar em outubro. Gente, não é caso de Dunga, se bem que eu sou da turma que acho que o Dunga não tem cacife para a seleção. Eu acho ele bastante limitado. Ele entrou lá praticamente sem nenhuma experiência, mas a seleção já derrubou o Filipão, já derrubou o Mano Menezes, o Luxemburgo não tem mais quem derrubar, né? Talvez o Tite falta, o sabático. Pois é, vai saber, né? Acho certo que a seleção tá fora então da Copa América, assistirá sentadinha no sofá as semifinais que começam hoje, daqui a pouco. Isso, em vez de Brasil e Argentina. Em vez de Brasil, o Brasil poderia protagonizar um clássico amanhã contra o time da Argentina, que também classificou, avançou nos pênaltis contra a Colômbia. Será o Paraguai. O clássico Argentina e Paraguai amanhã e daqui a pouco o Chile enfrentando o Peru para definir os... E mesmo eles jogando lá fora, eu acho que é mais ou menos um retrato do futebol brasileiro. Está se refletindo na seleção o retrato do futebol brasileiro. Assim, tu vê uns 23 convocados e tal. Só fera. Não, tu pega os jogadores assim... É só fera. Tem muitos jogadores bons, mas sim, outros são questionáveis. Ah, sim, sim. Mas como a gente eu até estava acompanhando um comentarista hoje de uma rádio ali de Porto Alegre, ele falando que Felipe Coutinho, o próprio Firmino, Douglas Costa, sem falar de Neymar, são jogadores prestigiadíssimos. Né? Nossa, o Felipe Coutinho é rei. É rei. Então tu olha esses jogadores na seleção, talvez pela saída muito precoce do futebol brasileiro. Eles não têm a identidade. Exatamente. Eles perderam a identidade com o seu país. Isso é triste. E outra coisa. O Robinho, um jogador que veio pra cá, Copa do Mundo e tudo mais, ele tem que abraçar uma responsabilidade que às vezes não é mais dele. E assim, Diogo, eu penso o seguinte, que essas convocações, os treinadores estão tentando de tudo. Eles estão apelando para nomes que a gente não conhece, eles estão tentando de tudo e nada está dando certo. É sinal que o problema vai muito além do mau futebol. Eu acho que dessa vez, essa convocação para a Copa América, o futebol brasileiro foi olhado muito pouco. O futebol atual. Por exemplo, tu pega o menino o Giovânio dos Santos, é um jogador liso. O próprio Valdívia. É um jogador que deveria estar O Valdívia só enxerga o gol, olha o gol que o guri fez ontem. Então, alguns dos jogadores aqui, por exemplo, outras coisas que não podem acontecer. O goleiro da seleção brasileira é de um time da segunda divisão. Peraí, gente. Se tu tem o teu melhor goleiro... Que perdeu ontem pro Madureira. Que caiu no ano passado atuando como goleiro desse time, tu não pode ser o goleiro da Copa era quem? Júlio César.
ultrapassado, goleiro que ficou não sei quanto tempo parado, sem clube, jogou. Também tá se brincando um pouquinho, né? Alguma coisa de critério. Tá faltando um norte, né? Eu acho que o pessoal, no meio dessa crise, o pessoal tava muito acostumado a viver em cima do nome do Brasil. Olha, por exemplo, o nome do goleiro do Fábio do Cruzeiro, goleiro bicampeão brasileiro, multicampeão pelo time de Minas. Não é convocado. Não é convocado. E eu acho que nessas alturas, até o próprio Vitor, que está lá. Até o próprio Marcelo Groy, que é o jogador que integra o grupo da seleção, que teve na Copa América belas atuações pelo Grêmio, é o jogador titular. Um cara que não erra, entendeu? Então esse cara tem que jogar. Mas como é que tu vai dar a camisa 1 pra um cara que atua na segunda divisão? Se o futebol da Arábia, o futebol da China não dá ritmo pros jogadores, a segunda divisão também não dá. Isso aí vai me desculpar, mas é o critério. Tu não pode ter um jogador querendo uma carência de ritmo ali, um jogador que vem da segunda divisão. Não dá. Eu acho que começa pela camisa 1 o problema da seleção brasileira. Tem muita gente atuando bem melhor aí, gente, no futebol brasileiro hoje. Pega jogadores em ascensão, o próprio goleiro do Inter, que acabou machucado ontem, o goleiro do Santos é um baita goleiro, o Fábio, que a gente já comentou aqui, o próprio Marcelo Groy, tem muita gente boa. A gente não quer acreditar, né? Mas sabe que tem a influência extracampo. Claro. Deve ter influência extracampo. Pega a CBF, é uma série de denúncias todo dia, é um monte de corrupção. Os clubes do Rio de Janeiro vivem lá dentro, sempre teve um favorecimento, sempre teve uma simpatia mais com eles. A gente tem que brigar contra o mundo aqui para conseguir alguma coisa, mas é hora de parar. Para tudo. E se trabalha diferente, senão nós corremos risco. Fora das Copas das Confederações, a gente já tá, né? Aí que tá. Ficar fora de uma Copa das eliminatórias, isso seria demais. Historicamente, isso seria demais. Aí depois, essas seleções que a gente vai jogar. Nessa onda de 7-1, né? Desde lá pode se arrastar em uma crise gigantesca no futebol brasileiro. Vamos continuar no futebol ainda, falar do Campeonato Brasileiro. A dupla Grenal jogou no final de semana e se deu muito bem. Fez 6 pontos dos 6 possíveis aí. No sábado o time do Grêmio liquidou a partida logo no início. Foi uma brincadeira que fizeram comigo. Foi uma brincadeira que fizeram comigo. Olhamos pra televisão assim, 2-0. Aí uma pessoa que é muito gremista olhou pra mim e disse assim, rumo a Tóquio. Aí eu tive que rir. Eu nem tava assistindo esse começo por outros compromissos, né? Aí, sabe, a gente olha pra TV assim e diz, opa, que Grêmio é este? O Grêmio fez 2-0 no Avaí, jogando no estado da ressacada. Diogo! Deu 2-1 no segundo tempo. O Grêmio é um exemplo de que tem alguma coisa errada na seleção. O time do Roger é o time que estava caindo pelas beiradas com o Filipão. É isso aí. Entende? Isso aí. Eu acho que não é crise técnica, é uma crise de identidade, de comprometimento. Como é que tudo mudou no Grêmio? Eles não estavam satisfeitos com o Filipão. São os mesmos. Não estavam concordando. E aí, se um grupo não quer, nem matando. Não joga, não adianta. O Grêmio, então, 2-1 no time do Avaí. Olha a pontuação. No próprio sábado acabou ingressando no G4, era o terceiro, mas acabou caindo algumas posições em virtude dos resultados de domingo. Hoje o Grêmio aparece na 5ª colocação, a 2 pontos do Líder Sport, que tem 19. Do Líder Sport, olha o detalhe. Líder Sport. Eu assumi a liderança já na próxima rodada. Adversário do Inter, em função dos resultados paralelos. Não, o Grêmio tem a mesma pontuação do segundo que o Atlético Mineiro, perde apenas os critérios. O Atlético também tem 17. Teve um desempate que foi no cartão vermelho, pelo que eu ouvi, de tão corrida que tá a coisa aí. São 4 times com 17 pontos. E aqui encostadinho, 16. Tá bonito, ficou legal. E ontem no Beira-Rio, o Inter reencontrou a vitória depois de alguns tropeços aí de empates e derrotas, venceu o Santos com gol do Valdívia, gol de mago. Mas teve que ser o mago sair lá do campo, né? O lindinho feio lá, teve que sair do campo, fez uma coisa quase impossível, né? Porque ninguém esperava aquilo aí. E assim, surpreendeu. Por isso que decidiu o jogo, senão era mais um 0-0. É verdade. Bem... Genialidade do Valdívia, uma cobrança de falta aí, sem ângulo quase, bateu, acabou surpreendendo. Aquelas bolas assim que a gente tá assistindo e diz, olha, golaço, coisa linda. Venceu por 1-0 e também se reabilitou na competição e subiu um pouco na tabela aí. Agora já aparece na primeira página que a gente diz, uma bela subida. Ia ficar perigoso aqui, verdade, vai ficar bem próximo. Deu uma bela subida. Vamos lá repassar na classificação então, falando do Sport líder com 19 pontos, aí vem a turma dos 17, o Atlético Mineiro o segundo, seguido do Fluminense e do São Paulo fechando o G4. O Grêmio vem logo seguindo na 5ª colocação, também com 17.
Na sequência, o Atlético Paranaense, que já foi líder e vem caindo gradativamente, tem 16. Depois vem o Corinthians com a mesma pontuação, a Ponte Preta. Aí na nona colocação aparece a Chapecoense com 13 e o Inter com 13. O Inter é o 10º hoje, perde uns critérios para o time catarinense. Na outra página, a gente tem o Palmeiras com 12 pontos, seguido do Avaí também com 12. O Cruzeiro, campeão, aí aparece na 13ª colocação com 10 pontos. Com a mesma pontuação vem o Santos com 10. O Goiás é o 15º com 9. O Figueirense é o 16º também com 9. Abrindo a zona de rebaixamento, o Flamengo com 7. O Coritiba com 7. O Vasco com 6. E o Joinville segue segurando a lanterna com 4 pontos. Vamos sair um pouquinho do futebol, voltar aí para as quadras. A LAF fez mais uma bela apresentação aí no sábado, depois da derrota aí contra o Cachoeira Futsal. O time lá de Lajeado voltou a se reabilitar na Série Ouro de Futsal e atropelou a Fusca, né? É previsível, né? Errei pela placar, né? Ele na disse. sexta-feira eu falei que ia ser 8-1 pra lá, foi 9-1. Erraram, fizeram. Foi o gol do menino aí, do goleiro, do que goleiro entrou reserva, né? fazendo o gol de goleiro, já mostrando Olha. que tem personalidade, que tá aprendendo. Com o Chico, Com né? o Chico, muito legal. Derrubou, então, né, Felipe? O Felipe fez. Se dá bookmack aqui, o Diogo já ia brigar contigo. Eu acho aí, que ela Felipe. fez o que tinha que fazer, né? Sim, Um adversário, sim. teoricamente, bem É mais fraco, muita, né? é uma diferença, assim. A Fusca, ano após ano, não consegue melhorar, mas eles são guerreiros, né? Isso é bacana, eles mantêm o time, eles mantêm a presença no estadual, muito legal, muito legal, muito bacana. Acho que a gente tem que dar moral para um clube que encara isso. Ganhou uma posição com esse resultado, soma 19 pontos agora, tinha 16 e encostou no Bento Futsal aí, na luta pelos 4 melhores. A CIF, que ganhou mais uma, reassumiu a liderança, passando a CBF. A CIF tá passando. O time de Birubá. Tá fazendo chover. Vamos dar uma passada na classificação da Série Ouro, então. A CIF é primeiro com 30, a CBF vem na sequência com 27, a Sueve é o terceiro com 25, o Bento tem 22, esses são os 4 melhores. A LAF vem na sequência com 19, com a mesma pontuação do Atlântico na sexta colocação. A STF Teutônia ganhou também, tem 17. Ganhou do Atlântico, a STF. Do Atlântico, isso aí. Fechando os classificados hoje, o Cachoeira Futsal tem 15. Na sequência, o Guaíba com 12, a SAF com 11, o América com 11, a ADS com 9, a GSL com 7 e a Fusca Lanterna com 4 pontos. Fechamos hoje, Helena? Fechamos, acho que estouramos o tempo, né, Diogo? Isso aí. Helena vai me deixar amanhã. O Márcio volta. De férias. Te agradeço a atenção nesses Obrigada, foi um prazer estar aqui. Papo de Boleiro volta amanhã. Um abraço, até mais. Até mais.